E aí pessoal, gravando mais um vídeo aqui para vocês, dessa vez sobre progressão de carga, ou em inglês o termo Progressive Overload. Antes de tudo eu tenho que relembrar uns tópicos aqui, que seria a intensidade e o volume. A intensidade é a quantidade de massa a ser levantada, seja numa barra, até o que for. Pode ser representado em quilos, libras, depende do país, onde é que você está, mas vai dar no meio. O volume é a quantidade de séries que você faz. Você pode contar todas as séries, desde o aquecimento, séries preparatórias, séries de trabalho. Eu prefiro deixar aquelas que estão mais próximas da falha ou que já tem uma alta intensidade ali, que já tem ativação maior quantidade de fibras. Dito isso, vamos continuando. Dando continuidade à explicação, agora vamos falar sobre o volume load. O volume load, traduzindo, seria o volume de carga, ou carga total de treino, apenas carga. E como eu gosto de traduzir, seria o trabalho total realizado, ou o estímulo total de treino, por aí. O sentido é esse, é o total de treino que você faz. E ele pode ser representado por essa simples equaçãozinha aqui. Seria séries vezes a massa vezes as repetições. A massa e as repetições representam a intensidade, já que quanto mais você aumenta a massa, a quantidade de repetições tende a diminuir. E, como eu já falei antes, a quantidade de séries não é inversamente proporcional à intensidade. Mas vamos lá ao que interessa. Essa continha aqui você deve fazer por exercício. Por quê? Pois isso aqui vai demonstrar se você está evoluindo ou não. Um exemplo seria, faço 3 séries de, vamos dizer, supino com 80 quilos, que é o meu PR, vezes, vamos dizer aqui, 5 repetições, muito forte, né? Eu tenho um volume load de 1.200 quilos. Essa unidade aqui é só para representar, não levem ao pé da letra. Se a gente fosse fazer comparação com alguns exercícios, o ideal seria fazer aqui com um agachamento, depois com o leg press. Você vê que o leg press você consegue colocar muito mais peso, e não quer dizer que ele seja melhor do que o outro, porque tem a questão do inclinado, tudo. Por isso que eu digo, façam por exercício. Então, a questão principal é, como que eu aumento o volume load? Ou você aumenta a quantidade de séries, a quantidade de massa levantada e a quantidade de repetições. Quando eu sei que eu devo aumentar a massa? Seria quando você fizesse pelo menos 2 repetições, 2 reps a mais, com aquele mesmo peso, é claro, mantendo a técnica. Aí você já poderia aumentar. Quanto eu aumento? Normalmente, aumenta 2 kg de cada, 1 kg de cada lado. Aí você ia para 82, você vai progressivamente assim, e você vai conseguindo aumentar. Agora você deve estar se perguntando, por que eu devo aumentar o volume load? Ou seja, progredir no meu treino. Pois se você não fizer isso, você não evolui. Simples assim. Pois o seu corpo ele se acostuma com aquela carga, vai ficando mais fácil, ele vai desperdiçando menos energia para levantar a mesma. E você precisa evoluir, seu corpo precisa ser submetido a maiores tensões mecânicas com o passar do tempo e também a maiores quantidades da mesma, representado pelas séries. E o jeito mais fácil de você aumentar esse volume load seria com esse aqui, ó. Séries. Se você aumenta esse aqui, você basicamente dobra esse valor. E é uma coisa que o pessoal está negligenciando muito, pois tem esse culto agora do low volume, que é legal, o pessoal, não, você tem que fazer o treino de forma, uma técnica perfeita, tem que se respeitar a recuperação, mas o pessoal não entende que existe periodização. E você não vai subir de 3 para 20. Eu estou dizendo para você aumentar uma, naqueles exercícios que você quer melhorar, naqueles exercícios daqueles músculos que você deseja melhorar. E não simplesmente dobrar o volume em tudo. E aí, se também passou de um tempo, 8, 12 semanas, você pode reduzir. Na verdade, você pode, não deve reduzir, se, é claro, sua recuperação não estiver adequada, para um valor menor, depois passou, sobe de novo e assim vai. Porque, querendo ou não, você não pode limitar a sua evolução a massa e repetições. Você deve utilizar as séries. E outro fator que a gente poderia utilizar, que até serve como progresso, mas eu não gosto tanto, que seria a densidade de treino. O que quer dizer a densidade? A densidade quer dizer o volume load dividido pelo tempo. Ou seja, se você consegue realizar o mesmo volume load em menor tempo, quer dizer que você está mais forte. Não sei como é que você vai fazer isso. Eu não recomendo você simplesmente igualar tudo isso aqui por número, depois fazer isso. Serve mais para estudo. O negócio não fica tão prático, você ficar ali toda hora calculando uma coisa ou outra. Mas é um sinal aí que você pode monitorar no seu treino. Só uma explicaçãozinha básica sobre o volume load. Quanto maior o volume load, maior serão seus ganhos. Isso pelo menos é o que está associado. Não é uma relação dose-resposta, mas é uma tendência a ser uma maior resposta. Você precisa progredir e você deve utilizar todas as cartas na sua manga para isso. É claro, você não deve
subir demais de um dia para o outro, uma semana para outra, mas fazendo, subindo degrau a degrau, para conseguindo, aumentando, ficando mais forte. E é por isso que serve a periodização, porque você pode fazer um momento com mais carga, menos, aí contando menos repetições, para ativar mais fibras tipo 2. Quando você voltar para uma intensidade mais moderada, você vai estar um pouco mais forte para realizar aquelas repetições e assim vai. E é isso. Esse foi o vídeo aqui sobre volume load e progressão de carga na musculação.